Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Queridos, vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro profético de Isaías. As crianças estão saindo. Isaías capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 20. Amém? Isaías, capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 20. Amém? Todos acharam? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome, queremos te render graças de antemão pela resposta de oração que o Senhor está preparando para seus filhos. Nós rogamos a Ti pelas misericórdias vivas de Jesus, que o Senhor venha falar conosco nessa noite de um modo vivo, de um modo especial. E também de um modo especial, Senhor, eu quero clamar a Ti, que quando Tua serva abrir a boca para pregar, Tu estendas as mãos para salvar, para curar, para restaurar, para fazer sinais e prodígios, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é o Senhor da nossa vida, e nós queremos entregar a Ti todas as nossas inquietações, todos os nossos fardos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, eu confesso a vocês que achei que viesse muito menos pessoas hoje à tarde, por causa do feriadão. Muitas pessoas viajaram. Mas eu creio que, assim como foi dito há pouco, essas são as pessoas com as quais o Senhor tinha um encontro especial no dia de hoje. E como hoje é um dia especial, eu queria também trazer um convite de Deus para cada um daqueles que aqui entraram, um convite da parte de Deus, tanto para aqueles que já conhecem o Senhor, tanto para aqueles que têm uma experiência viva de novo nascimento, de regeneração do Espírito, como para aqueles que entraram neste lugar e ainda não experimentaram esse Cristo vivo. Não o Cristo da religião, não o Cristo morto das procissões, não o Cristo histórico, mas o Cristo Filho do Deus vivo, esse que pode entrar na nossa vida e mudar radicalmente a nossa história. O livro de Isaías, ele é chamado de Pequena Bíblia porque são 66 capítulos, e os teólogos e estudiosos, eles dizem que quando nós acompanhamos de uma forma mais sistemática o estudo desse livro, nos mostra Jesus sendo apresentado do primeiro capítulo até o último capítulo, da maneira como ele é apresentado em toda a Bíblia Sagrada. Então, nós queríamos trazer à igreja hoje esse convite maravilhoso, incomparável, irresistível da graça de Deus. Esse convite, ele tanto serve para a salvação quanto para a vitória. E nós precisamos
deixar que o Senhor Jesus ele seja entronizado no centro da nossa vida, que Jesus ele passe a ser para nós o maior amor da nossa vida. Quando Jesus foi entronizado assim, nós vamos perceber um fluir diferente nas nossas vidas, nas nossas demandas diárias. O texto lido, ele mostra o profeta Isaías, usado por Deus, cheio do Espírito, trazendo uma mensagem de salvação para uma nação contenciosa. Isaías traz aqui um convite profético da graça de Deus, 700 anos antes dessa graça ser encarnada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E esse texto de Isaías, ele é extremamente contemporâneo e chama atenção para o fato de que o Senhor é o Deus da oportunidade e Ele espera que aqueles que o ouvem sejam sensíveis à sua voz. E aqui nós vemos a rebelião do homem, a condição de depravação total do homem sendo confrontada tanto com o juízo quanto com a graça irresistível de Deus. A palavra de Deus nesses dias, outro dia eu estava comentando sobre isso, nunca foi tão difícil fazer a obra de Deus como nos nossos dias. Nunca foi tão difícil pregar a palavra de Deus num tempo em que essa palavra tem sido banalizada, mercadejada e negligenciada por muitos daqueles que a professam e também daqueles que a anunciam. E isso muitas vezes dá uma tristeza muito grande no nosso coração, e o que consola o nosso coração é que o Senhor ele não desiste de levantar servos e servas em todas as épocas para anunciar essa palavra, para falar desse amor apaixonado de Deus por nós. E eu queria chamar sua atenção hoje para isso, porque eu creio mesmo que os anjos eles já desceram para a ceifa, os campos estão brancos para a ceifa, para a grande colheita de almas dos últimos dias, e veremos se cumprir aquela promessa de Deus, onde Ele diz que sua glória cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Eu não sei se vocês percebem isso, se vocês têm sensibilidade para perceber como a malignidade ela tem se sobressaído nos nossos dias. Há pouco o pastor Malta mencionava uma oração por uma serva de Deus que está presente nesta tarde e que tem sido extremamente perseguida no seu ambiente de trabalho. Todos os dias nós encontramos queixas de pessoas que estão atravessando desertos abrasadores, estreitos, estreitíssimos, e que têm sido confrontadas com aquilo que está lá fora, com aquilo que está ao nosso derredor, que se levanta de um modo assombroso para nos tragar de alguma forma. Os que estão à nossa volta têm sede e fome, mas não de água e alimento. Tem sede e fome da palavra do Senhor, embora não tenha consciência disso. Por isso, apesar de tudo que nós temos visto em termos de testemunhos negativos, por parte de muitos que professam o Evangelho de Jesus, não podemos desistir de anunciar essa palavra de vida eterna, porque se nós nos recusarmos a anunciar, as próprias pedras clamarão. Então você que entrou aqui hoje, você que já tem uma experiência com Jesus Cristo, não cesse de anunciar esse Cristo vivo, através do seu testemunho de vida, através da sua história de vida, porque quando Jesus ele entra na nossa vida, Ele muda radicalmente a nossa história. Então, queridos, aceitar o convite da graça e receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal é a única chance que o homem tem de zerar a sua história sobre a terra
e adentrar a eternidade reconciliado com Deus. Essa mensagem que nós estamos pregando hoje à tarde, você pode dizer: puxa vida, eu fui à igreja hoje, eu queria ouvir uma mensagem diferente, eu queria ouvir uma mensagem de ânimo, de encorajamento. E eu ouso dizer a você, eu estou trazendo uma mensagem de ânimo e uma mensagem de encorajamento para aqueles que verdadeiramente se entregaram já a Jesus Cristo ou podem vir a se entregar a partir de hoje. É muito comum as pessoas hoje perseguirem, disputarem cargos, posições sociais, status, numa busca desenfreada por proeminência. E há os que alcançam. Mas aí a gente traz a grande pergunta de hoje: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É isso que muitos estão fazendo lá fora, perseguindo, alucinados, por conta de cargos, por conta de tantas coisas, posições, proeminência. Mas do que adianta você perseguir tudo isso e perder a sua alma? Se o Senhor chamasse você hoje, você estaria preparado para comparecer na presença de Deus? A mensagem hoje, ela é um convite, mas é também uma mensagem de reflexão para que nós possamos parar. Hoje é o dia aceitável do Senhor, é o dia que a graça de Deus está sendo manifesta sobre a sua vida. Eu não conheço todos que aqui entraram, o Senhor insistiu com essa palavra, e quando o Senhor insiste com a palavra, é sinal de que Ele tem algo para nós, algo especial. E eu queria dizer a você, você não precisa de voto, você não precisa de promessas, você não precisa de sacrifícios pessoais, porque um grande sacrifício Jesus já fez por você na cruz do Calvário. Então, queridos, a salvação, ela é de graça e pela graça. A eleição, ela é incondicional e o convite é irresistível apenas para aqueles que são eficazmente chamados. Se você tiver ouvidos espirituais para ouvir, você vai ouvir a voz do Senhor nessa tarde de uma maneira irrefutável, de uma maneira incomparável, porque aqueles que têm ouvidos, ouçam aquilo que o Espírito fala à igreja nessa tarde, em nome de Jesus. E esses que ouvem de uma forma eficaz, esses que são chamados de uma forma eficaz, esses perseverarão até o fim. Não existe ex-crente. Aqueles que foram alcançados eficazmente por essa graça, eles são regenerados pelo Espírito de Deus. O seu espírito é vivificado, recriado pelo Espírito de Deus, e ele passa a gozar do privilégio de ser filho de Deus, nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Nesse pequeno contexto que nós lemos, de 3 versículos, nós encontramos o profeta Isaías trazendo um convite da graça de Deus e 2 consequências, uma positiva e uma negativa. Primeiro convite, ele diz: vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Amém? Amém. Parece muito estranho nós ouvirmos uma mensagem como esta, num tempo em que as pessoas são levadas a todo tipo de sacrifício para alcançar a divindade. As pessoas lutam de um lado para outro, fazem promessas, fazem tantos sacrifícios, quando o grande e maior sacrifício foi feito por Deus em nosso favor, enviando o seu Filho Jesus, como aquele que é o Messias prometido, para morrer no seu lugar, na cruz do Calvário, para que você tenha a vida eterna. Os leitores de
de Isaías são chamados pelo profeta para razoar, ouvir a sua argumentação no que diz respeito à graça de Deus. Eu quero dizer a você que essa argumentação ela é absolutamente irrefutável. Não há o que se discutir aqui. A proposta é boa demais. A proposta de Deus aqui é zerar a sua vida e a sua história pessoal. E o profeta não está falando de reencarnação. O profeta está falando de regeneração do espírito morto. Ele está dizendo a você, olha, é possível sim você ser alcançado pela graça de Deus, sua história de vida ser zerada e você começar uma nova história onde as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. O convite aqui é explícito. Se a graça convida, é sinal que alcançamos o favor de Deus, sem que haja nenhum merecimento de nossa parte. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que graça de Deus é favor imerecido de Deus. Nós também vivemos dentro de um contexto de obras meritórias. Muitas vezes nós ouvimos assim, olha, fulano recebeu isso da parte de Deus porque merece. Ninguém merece um só olhar de Deus. O que nós recebemos, tanto com relação à salvação, quanto com relação às nossas vitórias diárias, nas nossas lutas diárias, nós recebemos porque o nosso Deus, Ele é gracioso. Essa graça, ela é salvadora, ela é sustentadora, ela é firmadora e ela é fortalecedora. A graça de Deus age em todas as áreas daquele que foi alcançado por Deus. E o mais encantador dessa graça de Deus é que tudo que o pecador precisa é dizer, Senhor, eu entendi tudo. Eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador pessoal. E nós precisamos fazer essa declaração para que essa declaração ela repercuta no mundo espiritual, para que você receba aquele selo do Espírito de Deus e você se torne um filho amado de Deus. O grande propósito deste convite é nos tirar da condição miserável em que vivíamos, apagar nossos pecados, nossas transgressões, por piores que tenham sido, e nos restabelecer em honra. É uma nova e única chance. O próprio Senhor concede o arrependimento para a vida eterna. Então, queridos, se à medida que essa palavra está sendo ministrada e o seu coração arde nesta noite, não importa a idade que você tenha, se você ouvir a voz do Senhor, que você nessa tarde possa dizer, Senhor, eu quero esse Jesus vivo na minha vida. E eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de relacionamento íntimo, estreito com esse Deus vivo, tremendo, que pode mudar radicalmente a nossa vida. O cristianismo é uma religião relacional. Se nós entendermos isso, nós vamos experimentar coisas grandes e ocultas que não sabemos. Quando avançamos no tempo, encontramos este mesmo convite sendo ratificado por Jesus, a própria graça encarnada. Em Mateus capítulo 11, dos versículos 28 a 30, ele diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, os que aceitam este convite saem da condição de mortos em seus delitos e pecados e são vivificados pelo Espírito de Deus e se tornam santuário das moradas do Altíssimo,
filhos amados de Deus. Esse é o grande convite que o Espírito de Deus traz a nós nessa tarde, fim de tarde, começo de noite. E eu repito, se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, deixe que o Espírito continue ministrando. Eu sou extremamente deficiente na minha ministração, mas o Espírito é eficiente, a graça é irresistível, e Ele vai fazer grandes coisas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A segunda coisa que o texto nos traz é a consequência positiva para os que aceitam o convite. Versículo 19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. A graça nos convida em primeiro lugar para a salvação e em seguida para a vitória. O kit da salvação, ele é completo. O Senhor coloca ali tudo que nós precisamos, tanto para a vida atual, como para a vida vindoura, para a vida eterna. Em 2 de Pedro 1,3 diz assim: todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade já nos foram doadas. Já recebemos tudo. E muitas vezes a sensação que eu tenho é que aqueles que foram alcançados, depois de ouvirem tantas doutrinas misturadas, há uma colcha de retalho teológica sendo pregada por aí. As pessoas ficam atordoadas, como se não soubessem para que lado correr. Eu quero dizer a você: aquiete seu coração, se ligue no trono de Deus, peça a direção do Espírito Santo de Deus e leia a Bíblia. Crente novo devia ser desligado da tomada e deixado num canto só lendo Bíblia. Bíblia, 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 Bíblia. Vai ler Bíblia. Para depois visitar igreja, para depois conhecer doutrina disso, daquilo outro, porque é muita misturada na cabeça das pessoas. A igreja eletrônica traz uma série de heresias que você fica desesperado, você não sabe o que acreditar. Então lê a palavra, vá para a fonte, vá para a mesa do banquete, abra a sua Bíblia, faça como os crentes de Bereia, que o apóstolo Paulo estava pregando, e eles iam para a palavra para saber se as coisas se passavam verdadeiramente daquele jeito. Eu estou trazendo essa palavra hoje. Abra a sua Bíblia, vá ler a palavra, vá ver aquilo que o Espírito vai continuar ministrando ao seu coração através desse texto bíblico. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O Senhor acrescenta, o Senhor Jesus acrescenta em João 10:10, ele diz: olha, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando nós aceitamos esse convite da graça de Deus, nós passamos a ser chamados de filhos e herdeiros. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, nós encontramos aquele apóstolo dizendo assim: vós porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Amém. Saímos da condição de meras criaturas para a condição honrosa de filhos de Deus. Quem é que pode ser chamado de filho de Deus? Todo aquele que recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. O Senhor quer nos dar o melhor da terra. Foi dito aqui: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. E eu quero perguntar: de que o Senhor está falando aqui?
com certeza não é de superficialidades, mas da suficiência dessa graça tremenda que alcança o homem em todos os níveis da sua vida. Não há uma só área da sua vida que a graça de Deus não possa alcançá-lo e assisti-lo. Amém? Passamos a viver na terra na perspectiva do céu. Nós somos cidadãos celestianos. Estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Passamos a vibrar na frequência de Deus como tabernáculos vivos da vida de Deus. Somos revestidos de um poder sobrenatural para vencer todas as demandas que nos sobrevêm. Uma força desconhecida até então nos fortalece para a vitória. Por isso tem tanto servo de Deus passando momentos de extrema dificuldade, mas eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, você vai vencer, você vai sair disso, você vai se levantar, você vai sair vitorioso, porque o Senhor é Deus, porque a graça do Senhor assiste você e você vai sair vencedora em nome de Jesus. Amém, irmã Sônia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas nós encontramos também aqui no versículo 20, encontramos uma consequência negativa para os que rejeitam o convite da graça de Deus. E o Senhor diz: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Amém. Amém e misericórdia. O que Deus quer dizer com isso? O que é que o Senhor está requerendo de nós? Obediência. Ele deseja que os que ouvem seu convite respondam afirmativamente, tanto para a salvação quanto para a vitória. É interessante que muitas vezes a gente pergunta a um crente: como vai, meu irmão? Como Deus quer e consente. E muitas vezes esse Deus quer e consente não é uma coisa com firmeza. Quando você diz assim: eu estou debaixo da graça de Deus, estou no controle do meu Senhor, a gente vê que aquele crente tem substância espiritual, como diz um adulto, ele tem coragem, ele tem vigor espiritual e sabe que ele vai vencer todas as coisas. Mas tem alguns que dizem assim: estão pela graça. Mas esse pela graça é um pela graça tão fraco no mundo que parece que o sujeito está já morrendo. Se você está pela graça, glória a Deus, porque a graça, eu quero repetir aqui, a graça de Deus, ela é salvadora, sustentadora, firmadora e fortalecedora. Amém. E nós precisamos dessa graça em todas as coisas. Jesus disse ao apóstolo Paulo, quando ele orou pedindo que o Senhor o livrasse de uma situação extrema, de uma perseguição tremenda que ele estava passando, e o Senhor disse: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Se a graça basta, diga: Senhor, obrigado pela tua graça, muito obrigado porque o Senhor tem me assistido na minha fraqueza, e eu sei que o Senhor não vai me deixar perecer nessa situação. O Senhor não vai permitir que o inimigo tripudie sobre mim. Ele se levanta para cair. O inimigo se levantou sobre a sua vida para cair. E quanto mais alto ele se levanta, maior é a queda dele. Ai daqueles que se interpõem na vida dos filhos de Deus. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Então, queridos, se a nossa atitude for de rebelião com relação a esse convite da graça, seremos devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. De que espada o Senhor está falando aqui? Da sua santa palavra, que é a espada do Espírito, é a espada de dois gumes. E os que rejeitam o convite da graça sofrerão os efeitos dessa espada. A espada do Espírito, ela é afiadíssima e tem dois gumes. Um lado salva, liberta, instrui, corrige, disciplina. Mas o outro julga, sentencia e destrói. Um lado aponta para o céu, outro lado para o inferno. Tem um texto
texto da palavra de Deus, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 15 e 16, se eu não me engano. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele compara a palavra de Deus com o bom perfume de Cristo. E eu queria dizer a você que o bom perfume de Cristo, ele tem cheiro de vida para os que são salvos, mas tem cheiro de morte para os que se perdem. Então, queridos, tem dois caminhos à nossa frente. Se tivermos ouvidos espirituais abertos, seremos eficazmente alcançados. O reformador Lutero, ele disse que as ovelhas do Senhor, elas são marcadas nas orelhas e nas patas. As ovelhas do Senhor ouvirão a sua voz e o seguirão. E aqueles nessa noite que ouvirem a voz do Senhor, aqueles que essa palavra tocou o coração, fez o coração arder, são ovelhas do Senhor e precisam se posicionar com relação a isto. Se o seu coração não ardeu, fique na sua. Talvez o momento não seja hoje. O que o Senhor está requerendo de nós no dia de hoje com essa palavra? Em primeiro lugar, que sejamos sensíveis ao convite da graça de Deus. Talvez a última chance seja hoje. Em segundo lugar, Deus deseja fazer tudo novo em nossa vida. Tudo que precisamos fazer é dar um passo de fé em sua direção e dizer: sim, eu aceito, Senhor, o seu convite e recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. O Senhor tem o melhor para cada um de nós. Terceiro lugar, o caminho da rebelião contra Deus é árduo e doloroso. Ao final dele, espera a espada do juízo de Deus. Só há dois caminhos, céu e inferno. Não há uma terceira opção. Pense nisso. Purgatório é uma lenda. Não existe sala de espera para o céu ou para o inferno. A sala de espera para o céu ou para o inferno é aqui. Se você ouvir a voz do Senhor e você se posicionar, é tempo de posicionamento. Não dá para ficar mais no alto do muro. É preciso dizer sim a Jesus. E em quarto e último lugar, eu queria encerrar com as palavras do apóstolo Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 8, versículos 28 a 30. Eu vou ler na nova versão internacional, que diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Amém? Eu queria que a igreja fechasse os olhos. Eu queria chamar a irmã Mana para o teclado.